Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amados. Amém? Vamos aplaudir bem forte o Rei Jesus. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, abra comigo a palavra do Senhor no Salmo 103. Aleluias. Quem crê que Deus tem muito mais para nos entregar nessa noite, diga amém. Amém. Pois se prepare, viu? Porque Deus vai falar fortemente ao seu coração nessa noite. E eu garanto para você que se você chegou aqui nessa noite com uma fome de Deus, com uma sede de Deus, em querer conhecê-lo mais e mais e mais, em querer saber o que Ele tem para você nessa noite, em querer saber o que Ele tem para você e para a tua casa. Se você chegou aqui nessa noite com esse intuito, você não vai sair daqui da maneira como você chegou. Você vai sair daqui alegre, abundantemente alegre, porque Deus terá falado com você. Salmo de número 103, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que te redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Até o versículo 6 temos lido, graças a Deus. Meus amados, quando nós nos deparamos com uma palavra tão poderosa como essa, quando ele diz no versículo 3, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Meus amados, quem é que não peca nessa terra? Quem é que não tem defeitos? Quem é que não tem falhas? Todos nós temos. E se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, o que seria de mim? O que seria de você? A palavra de Deus diz em Lamentações Jeremias, que as misericórdias do Senhor é a causa, ou são a causa de não sermos consumidos. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus e nos deparamos com esse versículo, que é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, é motivo para nós nos alegrarmos. É motivo para a gente falar assim: ainda bem que Deus perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades. E às vezes, meus amados, quando nós nos damos conta que cometemos algo de errado, que fizemos alguma coisa que veio a desagradar o nosso Deus, quando esse momento chega, quando a ficha cai, que nós fizemos isso, vem aquele sentimento assim, às vezes, de culpa. Meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Ainda bem que nós temos um Deus que nos perdoa, amém? Que nos conhece. Nós temos um Deus que se fez carne, se fez homem, habitou no nosso meio. Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é andar nesse mundo e conviver com as pessoas. Então, se você chegou aqui nessa noite pensando ser um Zé Ninguém, talvez você chegou aqui nessa noite oprimido, olhando para as tuas falhas, eu quero te dar um conselho: pare de olhar para as tuas falhas, pare de olhar para aquilo que está errado, pare de olhar para aquilo que deu errado, que você comece nessa noite a fazer o que está no Salmo 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes,
de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Então, se você chegou nessa noite meio triste, cabisbaixo, levante a sua cabeça, porque a nossa salvação, a nossa redenção venha do alto, venha do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte o Rei Jesus. E aleluia! No momento que você aplaude o Rei Jesus, comece a engrandecê-lo, comece a agradecer a Ele pelo fato de você estar aqui nessa noite. Aleluia! Senhor, nós te bendizemos, nós te engrandecemos nesse momento. Louvado seja o teu nome, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha para nós e começa a nos julgar, mas o Senhor olha para nós e começa a nos perdoar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque tu és um Deus de amor. E nessa noite nós queremos convidar a pessoa do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha presidir esta reunião, para que Ele venha nos ensinar, nos mostrar, nos conduzir à perfeita adoração, para que eu e você possamos adorar o grande Rei em espírito e em verdade. Deus, nessa noite o Senhor nos conhece, sabe como nós chegamos aqui, qual é a real situação de cada um de nós. Deus, nesse momento começa a tirar todo e qualquer embaraço da nossa mente. Deus, começa a trabalhar na nossa mente, tirando tudo aquilo que vem atrapalhar-nos de te servir, tudo que vem atrapalhar-nos de te adorar em espírito e em verdade. Que Deus, nessa noite, haja uma adoração de verdade, uma adoração sincera, que venha cair por terra toda dúvida, e que haja liberdade em nome de Jesus. Que haja uma adoração sincera em nome de Jesus. E a começar de mim, Senhor, começa a falar comigo, começa a tirar aquilo que não te agrada. Recebe o nosso louvor nessa noite, oh Espírito Santo de Deus. Conduz a igreja do Senhor até o lugar santo, santo dos santos. Ali nós queremos te adorar com alegria, te adorar em espírito e em verdade. Oh Espírito Santo, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, sara as nossas iniquidades. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Fala conosco, usa o teu filho que vai ministrar a tua palavra, que ele venha falar daquilo que o Senhor colocou no seu coração, e que nós, a igreja do Senhor, mais uma vez sairemos daqui edificada, porque quando nós ouvimos a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela começa a agir dentro de nós, a restaurar-nos aquilo que está de errado, a restaurar cada altar que de repente venha estar quebrado, que seja restaurado para a glória de Deus. Espírito Santo, recebe a nossa oração. Deus, recebe a nossa oração. Suplicamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o grande Rei. Aleluia. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Para todos sempre. Teu é o reino para todos sempre. Nós exaltamos teu santo nome, Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há
espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Mateus 6, verso 24. Quem for achando vai dizendo amém, vai dando glória a Deus. Amém, né? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também a servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Só até aí. Aqui a gente vê uma pregação de Jesus, né, num contexto em que o povo ele tinha ali uma certa divisão de classes, não muito diferente da que a gente vive hoje, né? Onde quem tinha dinheiro
quem era próspero era porque tinha Deus. E quem não tinha dinheiro, quem era pobre, é porque estava, de certa forma, afastado de Deus. E Jesus, ele chega para quebrar esses paradigmas, né? Para mostrar que, na verdade, essa relação doentia com o dinheiro não tinha nada a ver com santidade, não tinha nada a ver com você ter Deus. Na verdade, você estava adorando o dinheiro, né? Isso falando daquele povo, né? Eles não estavam simplesmente prosperando. Na verdade, eles estavam tirando de dentro das suas casas o lugar que era para Deus, colocando essas preocupações, esses dilemas da sua vida cotidiana em primeiro lugar. Antes mesmo de querer adorar, de querer ofertar, de dizimar, eles estavam sempre preocupados com essas coisas. E a verdade, Jesus fala mais adiante, é que nada dessas coisas vai nos trazer salvação ou vai mudar simplesmente porque estamos preocupados. Não adianta você ficar preocupado, por exemplo, em viver muitos anos, se isso não te cabe. Só Deus pode te permitir viver muitos anos. Não adianta você ficar preocupado, eu quero ficar rico, se Deus é que dá a prosperidade verdadeira. Você pode até sim querer muito ficar rico, e isso vai, de certa forma, definir quem você é. Porque você pode estar rico e pode ser rico. São duas situações diferentes, né? Porque quando você é rico, você está se definindo por aquilo que você tem. Quando você está rico, você tem apenas dinheiro, não é verdade? Então, se defina pela melhor forma. Se defina como cristão. Antes de se definir como rico, antes de querer ser rico, antes de amar essas coisas mais do que a Deus. Afinal de contas, todas essas coisas são passageiras. Hoje a gente tem, amanhã pode ser que a gente não tenha. O próprio apóstolo Paulo, olha, eu sei viver em qualquer circunstância. Eu sei ter abundância de pão, eu sei ter necessidade. Por todas essas coisas eu passei. Mas eu não posso passar sem Deus, eu não posso viver sem Deus. Então ele reconhecia a importância que Deus tinha na vida dele. E no verso 33, gostaria de ler com os irmãos, Jesus fala o seguinte: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Esse é um texto que, além de nos orientar, ele também nos traz paz. Assim como todas as pregações de Jesus, né? Porque ele diz, olha, não adianta se preocupar, que aquilo que tem solução, você vai conseguir solucionar. E aquilo que não tem remédio, remediado já está. Então, antes de você ficar estressado, preocupado, em conflito consigo mesmo por causa dessas coisas, ponham em primeiro lugar o reino de Deus. Quem puder trazer sua oferta, já. De pé para que a gente pudesse orar por esse momento ofertório. Eu creio que os irmãos aqui já têm consciência da importância, mas é sempre bom a gente falar, é sempre bom a gente orientar nesse sentido para que ninguém venha cair descrédito. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ofertar em Tua casa, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua presença, de Te adorar, de Te louvar, Senhor. Muito obrigado por tudo que já tem sido ministrado em nossas vidas aqui nesse lugar e até fora daqui, Pai, quando o Senhor tem cuidado de nós.
Essa oferta que depositamos hoje aqui é só uma amostra da nossa gratidão por Ti, Pai. Que ela suba como um cheiro suave a Tua presença. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Tu és o nosso Deus, a Ti queremos servir, Senhor. Em nome de Jesus, receba essas ofertas, que seja tudo feito para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 11, verso 1. Quem for encontrando, vai dando um glória a Deus. Eu vou dar início à leitura, irmãos. Essa é uma palavra bem conhecida da igreja. Não só da igreja, mas a própria sociedade conhece essa história bíblica, né? Onde a palavra de Deus diz aqui no verso 1: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com urguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejar, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, em torno de 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta a encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e a consolava, que Maria com ela em casa e consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguira, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse-lhe: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Amém? Glória a Deus, irmão. Queria que os irmãos aplaudissem a palavra do Senhor. Irmãos, como falei anteriormente, essa é uma palavra muito conhecida da igreja, uma história bíblica muito conhecida de todos. Provavelmente essa palavra, esse capítulo falando sobre a ressurreição de Lázaro, já foi ministrada aqui na igreja, até porque é uma palavra muito rica em conhecimento, nos traz muitos ensinamentos. E eu creio que o Espírito Santo de Deus hoje quer falar muito a nossos corações, nos dando discernimento da vontade de Deus para nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. E o texto, ele se inicia no capítulo 11, falando sobre Lázaro, que estava enfermo. No entanto, suas irmãs Marta e Maria enviaram um mensageiro até Jesus, dizendo: Senhor, sei que está enfermo aquele que tu amas. Repita comigo, irmãos: Senhor, eis que está enfermo
aquele que tu amas. Irmão, é importante a gente ressaltar essa primeira passagem aqui, em que diz que o Senhor ama a Lázaro. Não é curioso dizer que o Senhor ama uma pessoa, né? Jesus ama a todos nós. Mas, se tratando dessa família, essa família era uma família que recebia Jesus em sua casa, quando viajava por Betânia, comia à mesa com eles, né? Pregava a palavra de Deus a eles. Então ali existia relacionamento, existia intimidade. Então Jesus amava aquela família, mas certamente aquela família amava Jesus. E não diferente da gente que abrimos as portas de nossas casas para o Senhor, que também temos relacionamento com o Senhor, temos que buscar esse amor. Nós sabemos que Jesus nos ama, mas a gente precisa também amar Jesus. A gente crê na palavra, crê no Senhor Jesus, mas só isso não é suficiente. É preciso amar Jesus. Eu queria deixar isso bem claro, porque o texto ele nos traz uma importância muito grande, já bem no início. Jesus, porém, ao receber a notícia, vai dizer aquela frase que conhecemos muito bem, no verso 4, né? Que ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tudo por Ele e para Ele, todas as coisas é para o Senhor Jesus. Agora é muito difícil, às vezes, a gente entender isso quando a gente está passando por um momento de dor. Essa família aqui, como eu falei anteriormente, eles abriam a porta da casa deles para Jesus. Jesus dormia, comia à mesa com eles, pregava a palavra para eles. E a enfermidade veio àquela casa, posteriormente a morte. Estar com Jesus, abrir a porta de sua casa para Jesus, não é certeza, não é imunidade de que nós não iremos adoecer, perder um ente querido, ter aflições, ter medo e outras coisas a mais. Não é garantia. E aí, irmão, falando isso, o mensageiro, após receber essa mensagem de Jesus sobre a enfermidade, não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, Marta e Maria, após receber a resposta de Jesus, do mensageiro, agora ficaram um pouco aliviadas, né? Jesus já está ciente do que está acontecendo. O Senhor Jesus já deve estar vindo. Afinal, Lázaro não vai morrer. E logo, logo essa enfermidade vai embora. E então nossa vida vai voltar tudo normal, né? Certamente Marta e Maria pensaram dessa forma. Só que depois de algumas horas o pior acontece. Lázaro está morto. Depois que o mensageiro chegou, contou a notícia, trouxe a palavra de esperança, Lázaro morreu. Podemos imaginar o desespero daquelas duas irmãs, as lágrimas escorrendo de seus olhos, e elas sem acreditar o que estava acontecendo, lembrando-se das palavras transmitidas pelo mensageiro. Quem sabe agora elas estão envolvidas em um sentimento de dor, choro, frustração e até mesmo um sentimento de traição. Pensaram: meu Deus, Jesus curou tanta gente aqui, por onde Jesus passa, cura, liberta, né, pessoas endemoniadas, faz milagres nas vidas das pessoas,
Mas na nossa casa, onde Jesus repousa, nosso irmão ficou enfermo e veio a morrer. E o Senhor, podendo voltar lá com o mensageiro, nem voltou, só mandou uma palavra. São os argumentos humanísticos, né? Os argumentos nossos, né? Afinal, por que Jesus não veio com o mensageiro? Lázaro ainda estava vivo e Jesus poderia ter curado o nosso irmão. Certamente elas pensaram dessa forma. Recepcionamos Jesus em nossa casa todas as vezes que ele viajava pela cidade. Ele se alimentou em nossa mesa, abrimos a porta da nossa casa para o Senhor. Mas agora, no momento em que a gente mais estava precisando dele, Jesus não apareceu. Muitas vezes, o pior acaba acontecendo na nossa vida. E nos vemos envolvidos por tantos sentimentos de dor e frustração que acabamos acreditando que Jesus nos abandonou. Vem logo aquele sentimento: mas eu sou crente, filho de Deus, servo de Deus Altíssimo, sou fiel à casa do Senhor, e essas coisas acontecendo comigo, eu estou enfermo, a minha família está enferma, perdi meu ente querido, meu filho está nessa situação, vivendo todas essas tribulações, né? Mas o próprio Senhor Jesus já havia alertado, né? Que no mundo haveria aflições. Só que diante da dor, às vezes nós não nos lembramos da palavra do Senhor. Agora já é tarde demais, o mestre não veio, ele me abandonou, Jesus não me ama. Esse é o sentimento humanístico nosso, né? Mesmo que o pior tenha acontecido na sua vida, mesmo que você esteja se sentindo sozinho, abandonado, saiba de uma coisa: a última palavra vem de Deus. E o tempo, irmão, não é o nosso, o tempo é de Deus. Tudo é feito no tempo de Deus. Na nossa ansiedade, na nossa angústia, a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa forma. Mas a última palavra vem de Deus. Eu vou repetir para vocês, memorizar. Independentemente da situação que você esteja vivendo, mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que a morte tenha batido na sua porta, a última palavra vem de Deus. O recado que aquele mensageiro transmitiu a Marta e Maria foi uma mensagem proferida pelos próprios lábios do Senhor Jesus. Repetindo: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus tem que ser verdade para nossas vidas. A verdade de Deus, a palavra de Deus, ela tem que estar na nossa mente, em nossos corações, cotidianamente. A palavra de Deus também diz: passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Verdade de Deus para nossas vidas. Isso é promessa de Deus para nossas vidas. No verso 15, a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai até Betânia. Após Jesus receber a notícia sobre a enfermidade de Lázaro, ainda permaneceu por mais 2 dias no local onde estava. Só então, depois deste tempo, que Jesus chama os seus discípulos, dizendo: vamos outra vez para a Judeia. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando Jesus chega à aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Quando Marta fica sabendo que Jesus estava próximo de sua casa, a palavra de Deus diz no versículo 20, que ela sai correndo a seu encontro e logo após sua irmã Maria. Interessante a gente observar essa parte, é que aqui no verso 20 diz assim: ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro,
Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A partir do verso 28, continuidade dessa história, diz assim, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Verso 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante, irmão, essas duas passagens. Duas irmãs falaram a mesma frase, repetiram a mesma frase, mas tiveram duas atitudes, duas ações bem diferentes. A palavra de Deus diz aqui que Marta saiu correndo ao encontro do Senhor. Ela correu afoita com seus pés a encontrar ao Senhor Jesus. Já no verso 32 diz que Maria, chegando aonde Jesus estava, vendo, lançou-se a seus pés. Enquanto Maria corria com seus pés, enquanto Marta corria com seus pés, Maria lançava-se aos pés de Jesus, prostrando-se e adorando ao Senhor. E ela repete a mesma frase: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante, a mesma frase ela pode ser dita de formas diferentes, né? Talvez Marta, na sua agonia, na sua ansiedade, deve ter questionado a Jesus e ter dito: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez estava ali argumentando com Jesus. Marta não, Maria prostou-se aos pés do Senhor Jesus e adorou primeiramente. E aí ela fala: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez ela falou com um sentimento de esperança, de paz, totalmente diferente do que Marta havia falado. Após o encontro de Jesus com Maria, aí o mestre pergunta: onde o puseste? A Marta, na sua agonia e na sua incredulidade, ela até impediu ou atrasou que o milagre de Jesus se concretizasse ou se antecipasse, né? Foi preciso que Maria chegasse e adorasse o Senhor e manifestasse a sua fé. Então Jesus sim perguntou: onde o puseste? Então levou o Senhor Jesus até o local onde Lázaro estava sepultado. E Jesus, ao ver todo aquele cenário, a Bíblia nos relata que Jesus chorou. Acho que até o pastor Márcio falou aqui sobre esse versículo passado, da quinta-feira, o menor versículo, né, da Bíblia. Jesus chorou, mas um dos versículos mais bonitos e mais fortes da palavra de Deus. Muitos dos judeus que ali estavam começaram a comentar entre si: olha, veja como ele amava a Lázaro. Porém outros diziam: não poderia ele, que deu vista aos cegos, ter feito alguma coisa e evitado a morte de Lázaro? Muitas das vezes, em nosso momento de dor, choro e gemido, raras são as pessoas que se comovem com nossa prova, com nossa dor. A maioria das pessoas fica a questionar entre si, e outras até mesmo nos apontam o dedo, perguntando: onde está o teu Deus? Eu não disse que este negócio de igreja é papo furado? Esses são os questionadores. Muitos questionam a nossa fé, mas sabe por que isso acontece? Porque não conhece a promessa de Deus.
na verdade não conhece a promessa de Deus nem para suas vidas. A promessa que está sobre a tua vida é algo pessoal e intransferível. É claro que quando a promessa se cumprir, ela vai contagiar todo o seu entorno. Quando alguém vê você sendo abençoado, vê um milagre ocorrer na sua vida, isso é natural, as pessoas que estão ao seu lado se contagiam, mesmo que por pouco tempo. Mas como o ímpio não sabe discernir as coisas espirituais, então ele se sente afrontado, né? E infelizmente até mesmo dentro das próprias igrejas, muitos crentes como Marta creem que Jesus é o Filho de Deus, mas tem dificuldade em acreditar que Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. No verso 43, a palavra de Deus diz que Jesus ressuscita Lázaro. Então levaram Jesus até o local onde Lázaro estava sepultado. E Jesus, vendo todo aquele cenário, a Bíblia nos relata que mais uma vez o mestre vai se comover. E ao ver que havia uma pedra posta na caverna onde Lázaro estava, ele vai dar uma ordem: tirai a pedra. A pedra tinha um objetivo de ser colocado lá no buraco da caverna, né? O objetivo era impedir o mau cheiro de sair. Por isso Marta logo vai dizer: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Marta novamente, na sua incredulidade, na sua angústia, começa a dar desculpa. Marta ali não estava crendo que era possível que Jesus ressuscitasse a Lázaro. A grande questão é que a ressurreição de Lázaro estava prestes a acontecer, mas parece que Marta ainda não estava compreendendo o mistério do Senhor. Marta estava tão focada na dor em que estava vivendo, logo ela tinha perdido um irmão, e um homem naquela época tinha muita importância para uma mulher, como hoje ainda, né? Mas hoje as mulheres têm mais a sua independência, conseguem trabalhar, né? Naquela época não. Mesmo tendo ouvido dos próprios lábios do Senhor Jesus palavras como: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Jesus pergunta para Marta. Marta disse-lhe: sim, Senhor, creio que tu és o Filho de Deus, creio que tu és Cristo, que havia de vir ao mundo. Ainda assim, não conseguia ter a verdadeira fé. Para crer que o milagre estava prestes a acontecer, por isso ela vai dar uma desculpa. Olhando para nossas vidas, fazendo um paralelo com nossas vidas, quantas vezes isso não acontece com a gente também, né? Focamos tanto no problema, na dor, na prova a qual estamos vivendo, que aos poucos vamos perdendo a fé. A fé parece que vai morrendo, sabe? Os problemas vão nos engolindo. Às vezes você está num barco, vem uma tempestade, e aí você acha logo que vai morrer. Fica desesperado lá como os discípulos de Jesus, né? E às vezes a profundidade da água não é nem tão profunda que leva você a morrer. Às vezes você está até num banco de areia, mas se desespera e esquece das promessas de Deus para a sua vida. Focando tanto no problema, na dor, na prova a qual estamos vivendo, que aos poucos vamos perdendo a fé. E mesmo Jesus falando que vai fazer o milagre, a gente até ouve a mensagem, gosta, pula e dá glória a Deus, mas no fundo, já perdemos a fé e acabamos dando desculpa para o Senhor, o que na verdade nos impede de recebermos o milagre. Por isso, você precisa focar menos nos problemas
e colocar todo o seu foco na promessa que Jesus te fez. Eu queria trazer aqui um exemplo de uma pessoa. Minha mãe é crente desde os 6 anos de idade. Hoje ela tem 72 anos, 71. Minha mãe posso dizer que é crente de verdade, é uma mulher de fé. É uma mulher de oração e é uma mulher de campanha, meu amigo. Tudo que é problema que tem, seja na vida dela, da família, qualquer ente da família, dos filhos, dos sobrinhos, qualquer causa, por mínima que ela seja, ela vai lá na igreja e faz uma campanha. E aí, irmãos, meu irmão ainda adolescente, nos seus primeiros empregos, ela fez uma campanha para ele, conseguiu um emprego, e aí ele foi chamado a trabalhar, e lá nessa empresa ele começou a ser constrangido lá pelo seu gerente, pelo seu superior, né? Seu supervisor. Começou a dar uma carga de trabalho muito maior para ele do que para os outros. E de todas as formas tentava constranger a ele. E falando que aquilo ele merecia, aquilo e que ia botar mais serviço nele. E aí ele chegou lá na mãe e falou: mãe, eu não estou mais aguentando esse trabalho não. O rapaz lá está me humilhando, está fazendo isso e aquilo, me dando uma carga de trabalho muito maior do que a dos outros. E aí ela disse assim: meu filho, ele era entregador de contas da SEMAR, né? Leiturista, né? Naquela época já levava a leitura pronta. E aí minha mãe falou para ele: meu filho, vá lá, entregue tudo isso aí, todas essas contas lá, você entregue para o seu superior, pegue sua carteira e volte aqui. Ele: mas mãe, como é que eu vou fazer isso? Eu comprei minha moto, eu tenho que pagar a moto, eu pago com esse salário. Não, meu filho, vá lá, faça isso. E a gente costuma ouvir a nossa mãe, porque ela tem relacionamento muito íntimo com Deus, e o que ela fala, a gente escreve. E aí, irmãos, ele trouxe a carteira e ela pegou a carteira e foi lá na igreja. Começou outra campanha e disse: Senhor, me perdoa, mas não foi esse emprego que eu pedi para o meu filho, não. Irmão, com menos de um mês ele foi chamado na SEMAR. E aí, com 1 ano de trabalho, ele encontrou essas mesmas pessoas, esses mesmos supervisores que tentavam humilhar ele. E aí eles, constrangidos, né, se apresentaram a ele, passaram a ser subordinados a ele. Ele: não, rapaz, não fique constrangido com isso não. Deus tem um propósito na minha vida. Foi preciso que eu passasse por aquilo, mas Deus já me colocou num lugar melhor. Mas quando observamos o texto que está em apreço, percebemos que alguém vai crer por Marta e remove a pedra. Esse é o papel da igreja, né? Quando o irmão está fraco lá, a igreja vai lá, ora, visita, pega pela mão, se possível traz para a igreja, faz campanha de oração, intercede por aquela pessoa. E Jesus só vai realizar o milagre a partir do momento em que a fé for motivada, em que ela foi expressa. Assim foram vários milagres que ocorreram e que estão relatados na Bíblia. Podemos citar aqueles amigos que pegaram aquele rapaz numa marca, né? Subiram no telhado da casa e desceram ele no meio de uma célula lá que Jesus fazia com os discípulos. Podemos também citar aqueles homens que levaram aquele aleijado que estava lá no tanque de Betesda, que não conseguia chegar à frente dos outros quando o anjo tocava, né, as águas.
E aí são vários exemplos, irmão. É preciso que a fé seja expressada, seja motivada, mesmo que seja por uma segunda pessoa. E o Senhor tem levantado pessoas na igreja para isso. Tem pessoas aí que estão fora, aí estão fracas, estão quase mortas, estão enfermas e estão precisando que a sua fé seja motivada para que o Senhor Jesus realize o milagre na vida delas. E aí, irmão, é exatamente nesse momento que Jesus vai liberar a última palavra. Jesus vai dizer: Lázaro, vem para fora. Lembrando que a pedra já tinha sido removida, e aquela pedra não poderia ser removida por uma única só pessoa, ou por Marta ou por Maria. Eram duas mulheres frágeis, certamente foram vários homens, né? E mediante a fé desses homens, Jesus fala a Lázaro: vem para fora. E a Bíblia então vai nos informar que Lázaro sai e o nome de Deus é glorificado naquele lugar. Imagine, aquele lugar deveria estar lotado de judeus, né? Os mesmos judeus que estavam chorando, consolando Maria e Marta em sua casa. E todos viram aquele milagre. Muitos devem ter se manifestado com alegria, né? Porque viram o milagre acontecer. O corpo de Lázaro já estava entrando em decomposição, mas nada disso foi capaz de impedir o milagre de acontecer, porque a fé já tinha sido manifestada. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. No dia de hoje, o Senhor Jesus está liberando uma palavra final na sua vida. Hoje, o que Ele tem reservado para você é uma palavra de vitória, é palavra de renovo para a sua vida. O capítulo 103 de Salmo, o pastor Márcio leu aí no início, o verso 3, onde diz que o Senhor perdoa a iniquidade e sara as enfermidades, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã em nossas vidas. E essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Às vezes a gente anda enfermos da alma, com a fé quase morrendo, já não acreditando que é possível. Mas o Espírito Santo de Deus vem com a palavra do Senhor e diz: a última palavra vem de Deus. Descansa no Senhor, espera em Deus. Eu sei que existem momentos na vida que só queremos chorar, parar a caminhada e jogar tudo para o alto, porque está tudo difícil de suportar. Mas nesse momento o Espírito Santo de Deus diz: lembra-se das promessas que eu fiz, que eu te fiz. As promessas do Senhor é promessas de vida, é de vida eterna. Ele disse que a porta era estreita e o caminho era apertado, mas é essa porta que vai te conduzir à vida, à salvação. Eu posso até incluir um pouquinho mais, dizer que o caminho é íngreme, porque o caminho é difícil, mas ele vai te levar para o alto. Não é tempo de parar. A caminhada ainda é longa, irmãos. Não pare, não pare. Descansa no Senhor, espera-se no Senhor, confia na palavra do Senhor, creia no Senhor. O nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. O Senhor não vai fazer nada sem que antes você manifeste ou expresse a sua fé. Eu costumava dizer na célula que o milagre de Deus acontecer é preciso que você dê o primeiro passo. Assim foi com os profetas. Podemos citar aqui o Moisés à beira do mar, né?
Deus podia ter aberto aquele mar ali e depois o ímpio dizer que foi um fenômeno da natureza, né? Mas foi preciso que, mediante a fé de Moisés, ele tocou as águas e o mar se abriu e todo o povo hebreu passou dentre as águas. Ele vai realizar o propósito que ele tem reservado através da tua vida. Creia somente e tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Ele é Deus em todas as circunstâncias, irmão. Eu não sei cantar, mas a palavra, aquele louvor diz: se ele fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E é nessa esperança que a gente tem que se colocar. E eu peço à igreja que nesse momento feche os seus olhos, eleve as mãos para os céus, porque de lá virá o nosso socorro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, mas principalmente, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem se renovado em nossas vidas. Mesmo não sendo merecedores, Senhor, mesmo em alguns momentos sendo incrédulos, mesmo a ansiedade tomando conta de nossas vidas, mas o requisito de fé que tem tido em nós, o Senhor tem produzido milagres, bênçãos e graças sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Cremos, Senhor, na salvação através do teu sacrifício, Senhor. E é nisso que queremos esperar, Senhor. Se a enfermidade vir, Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus. Se não vir, o Senhor continua sendo Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa. Continue a abençoar essas famílias através de cada servo aqui presente. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Tudo é certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Descansa no Senhor, irmão. Espera no Senhor, e o que tu pedir, Ele fará mais do que tu pensasse. O maior interessado em te abençoar e fazer um milagre na tua vida é o próprio Senhor. Naquele momento em que Ele presenciou a morte ali de Lázaro, o choro dele não foi só por a morte de Lázaro, porque o Senhor não se alegra com a morte de ninguém, nem com a morte do ímpio. Mas o Senhor se entristeceu e o seu espírito se moveu de íntima compaixão, porque o pecado nos afastou de Deus. E o salário do pecado é a morte, irmão. E não é isso que Deus quer para nós. O que o Senhor tem para cada um de nós é a vida eterna, mediante a aceitação do seu sacrifício, feito na cruz do Calvário. Somente creia, irmão, em nome de Jesus. Amém.